Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos agora mais um Cooper News SC para você. Então vejam os principais assuntos de hoje. Família Schutz, produtora de aves, recebe o prêmio de empreendedor rural cooperativista. No quadro Temática, você vai acompanhar o comentário sobre responsabilidade do Sicoob Central. E ainda dicas técnicas de como regular a máquina colhedora de grãos. A série O Agro de Cada Dia continua a mostrar os bons exemplos da eficiência no campo com a família Baggio. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E começamos o programa de hoje com o exemplo que inspira o campo. A família Schutz, do município de Bom Jesus do Oeste, extremo oeste catarinense, alia inovação e tecnologia para tornar a propriedade um modelo na produção de aves. E o reconhecimento veio com o 3º lugar no prêmio Empreendedor Rural Cooperativista. Ora chovia, ora estiava, e o frio apertava em Bom Jesus do Oeste. Mas a água quente do chimarrão ia passando de mão em mão. Na propriedade da família Schutz, o trabalho segue com garra, dedicação e investimento. São 10 hectares, 3 aviários e 90 mil aves em produção. Tudo isso com tecnologia, automação e energia limpa, vindo do sistema fotovoltaico instalado na granja. Uma família, um objetivo e sonhos que se conquistam a cada dia, como esse daqui, de ser propriedade modelo e com troféu e tudo. A família Schutz é cooperada da Cooper Itaipu e ficou em 3º lugar entre os destaques do Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista, troféu Auri Luiz Bodanese. A premiação é promovida pela Aurora Coop, Sebrae e parceiros, e reconhece propriedades que aplicam boas práticas de gestão, sustentabilidade e cooperação. Isso é motivo de orgulho, o prêmio que a gente conseguiu conquistar. É o processo, a melhoria contínua, a inovação, a tecnologia. Então é o processo de sempre estar melhorando. O melhorar a cada dia representa um resultado melhor a cada dia. Então a conversão é o resultado dessas melhorias. E tudo isso dá trabalho, de ponta a ponta. Mas quem comanda junto com o pai
é o Andrei mesmo. Claro que toda a tecnologia investida também fez a diferença. Era tudo sistema manual e a gente ampliou a granja e automatizou. Isso foi em 2009. Em 2011 a gente ampliou mais, fiz mais um aviário e automatizou também. Só automatizou. E agora a gente está procurando climatizar. Hoje a modernização está bem mais avançada. É painel eletrônico, todo fechado, aviário climatizado, né? Daí hoje funciona tudo com os equipamentos, aquecimento a gás, e as campanas não funcionam, o que estava a lenha, hoje funciona a cavaco. Daí tudo facilita na mão de obra também. Me formei em técnico agrícola, então eu tinha o sonho de trabalhar fora, exercer a profissão. Então eu tive a oportunidade de estar trabalhando 2 anos e meio na assistência técnica na Aurora, e a gente adquiriu bastante conhecimento, experiência, e a gente sentiu que poderia voltar e ajudar a pôr em prática na propriedade. E toda a família trabalha unida e segue no mesmo propósito. A Andriele, por exemplo, estuda fora e quer cuidar de perto as finanças da granja. Esse é o meu objetivo. E qual a importância de trabalhar em família aqui, de saber que toda a família está por um propósito? É muito bom, né? Dar um incentivo da gente continuar e buscar os resultados que a gente quer, né? E cada vez melhorar mais. E você acha que você buscando conhecimento fora, você consegue agregar dentro de casa? Com certeza, e tanto para melhorar o resultado, quanto para passar o conhecimento para os outros também e a gente melhorar cada vez mais. É uma honra, né, ter os filhos aqui junto com a gente e trabalhando junto. Isso a gente cresce, fica mais unido, né? É muito bom. Você começou lá no início, na granja convencional, e hoje você já consegue ver essa evolução também? Com certeza a gente evoluiu muito e é muito gratificante ter essa evolução e a tecnologia. Dá bem menos trabalho. Um prêmio merecido, porque o resultado veio após avaliações criteriosas, considerando desde a relação com colaboradores até o uso eficiente dos recursos da propriedade. O modelo de gestão Aurora visa melhorar a produtividade e a renda, sempre respeitando o meio ambiente. Eles vêm automatizando os aviários, né? Eles tinham um aviário climatizado, aí climatizaram mais um aviário, agora estão indo para o terceiro. Então, isso influencia bastante nos resultados e na produção, né? E a facilidade da mão de obra também melhora muito para a família a questão da mão de obra nos aviários, né? Quais os resultados da família para ter ganhado essa premiação? Hoje eles estão em um dos primeiros produtores aqui da cooperativa, né? Da região que eu atendo, eles estão entre os primeiros nos resultados, né? Tanto o seu Ivo como o aviário do Andrei. Então eles vêm evoluindo com o tempo, né? E hoje eles conseguiram atingir esses resultados para conseguir a premiação também, né? Aquilo que está se fazendo, que as cooperativas estão fazendo, está surtindo efeito. Eu sempre digo, depois que surgiu o Sescope, se começou esses cursos do De Olho QT, que foi em 98, mudou todas as propriedades. Quem está fazendo ou já fez esse programa é diferenciado. Por muitas pessoas que não conhecem bem a agricultura, e eles vão visitar uma comunidade, no caso. Aqui a gente fala em linha, né? Mas uma comunidade. Eles sabem quem é cooperado e quem fez o curso, porque é diferente, né? O jeito de ajeitar ao redor da casa, as casas, a própria maneira de usar os carros, as máquinas e tudo, sempre no coberto, termina a safra, lubrifica, já deixa tudo lavadinho, bem caprichado. E para os produtores que são premiados, então, para eles quando nós tivemos o último aqui, ele estava vibrando, o cara que tinha ficado em primeiro na cooperativa, já foi anunciado que tinha ficado em terceiro no sistema todo. Então, é muito gratificante para a cooperativa, para os cooperados, e incentiva a mais produtores participar do concurso. Famílias como a Schutz mostram que no campo o futuro se constrói com união, inovação
e muito trabalho, de sol a sol, de chuva em chuva, e com um mate sempre quente no meio de tudo isso. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje vem chegando por aí o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cooperativista Rui Schneider da Silva, para o seu comentário semanal. Hoje ele fala sobre a Escola de Dirigentes e Executivos, que completa 25 anos. Meus amigos, há 25 anos atrás, nós criamos uma Escola de Dirigentes Executivos do Sicoob Central Santa Catarina, que se chamava EDEX. Essa central tinha como objetivo, na criação desse EDEX, promover a capacitação e treinamento de todas as pessoas envolvidas no nosso sistema Sicoob, desde aquele funcionário do ponto de atendimento, lá na ponta, aos funcionários das agências, aos funcionários da central e a todos os administradores, conselheiros. Por quê? Nós queremos sempre levar a bom termo os ensinamentos sobre o que o Sicoob tem a oferecer às pessoas. O Sicoob como uma cooperativa de crédito, ela tem um portfólio financeiro muito grande e tem tudo que as pessoas precisam para atender às suas necessidades financeiras diretamente. Hoje nós atendemos tudo que um banco tem, portanto nós temos que ser capazes de atender todas essas finalidades com sabedoria. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. E por isso que nós criamos esse EDEX lá atrás, há 25 anos, e ele frutifica até hoje. Nós temos em torno de 63 tipos de cursos que abrangem o nosso portfólio financeiro, tanto de produtos, quanto de normas, quanto de instruções, atendendo às resoluções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central. Então, o EDEX, nós parabenizamos a todos aqueles que desde o início fizeram com que a nossa escola tivesse uma experiência, uma vivência no treinamento e na capacitação. E até hoje ela frutificou e continua dando frutos. E esses cursos que nós temos para oferecer são dados especialmente aos funcionários, mas nós também estamos atingindo aos associados. Estamos levando esses cursos aos associados através de nossas cooperativas, principalmente na área de educação financeira, que é o que mais se precisa hoje em dia para treinar as pessoas. E também na área de informática, que é os aspectos principais para as pessoas terem as condições de utilizar bem o seu telefone, seu celular, o seu notebook, o seu tablet, ou enfim, onde ele utiliza a internet para mexer na sua conta corrente. Isso ele precisa fazer, precisa saber e saber com confiança e não ficar passando senha para ninguém, passando dados pessoais para ninguém, sim ele ter a capacidade de ele sozinho fazer as suas transferências, seus empréstimos, o que for necessário. Por isso, nós estamos muito felizes que esse EDEX que nós criamos lá atrás, há 25 anos, ainda cumpre com seus objetivos. Nós parabenizamos a todos que colaboraram, a todas as empresas que nos auxiliaram, a todas as pessoas que trabalharam nesse sistema até esta data, que foi muito importante. Nós precisamos levar sempre a bom termo os ensinamentos que nós nos propusemos a fazer quando da criação do nosso EDEX. Parabéns a todos que contribuíram para que nós chegássemos hoje e dizer que estamos felizes em ter feito algo de importante para o nosso sistema. Muito obrigado, pessoal. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Mais dicas técnicas de como regular a máquina colhedora de grãos. A série O Agro de Cada Dia continua a mostrar os bons exemplos da eficiência no campo com a família Baggio. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto.
produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E continuamos com o tutorial que começamos ontem para você conhecer as principais dicas de montagem e regulagem da colheitadeira de grãos para não fazer feio no momento mais importante da sua lavoura, que é a colheita. Muitas vezes, alguns milímetros fazem toda a diferença. Assista, então, a segunda parte desse vídeo. A altura de corte na planta, ela varia conforme a cultura. No caso de trigo, de cereais de inverno, a gente corta normalmente aí na metade da planta, desde que não deixe nenhuma espiga sem cortar. No caso da soja e feijão, você vai cortar rente ao solo. As cultivares têm a primeira inserção de vagem normalmente bem baixa, então você corta ela ao máximo rente ao solo possível. Inclusive, por esse motivo, a plataforma tem esse sistema aqui embaixo, que é um sistema de flutuação. Essa parte da plataforma, ela se movimenta conforme o solo. Se tiver uma parte mais alta, ele levanta, se tiver uma parte mais baixa, ele deforma para acompanhar, copiar o terreno. Essas placas que tem aqui embaixo, cada placa dessa tem um sensor que ele faz levantar ou baixar a plataforma. Esses sensores devem ser revisados antes da colheita para que ela funcione perfeitamente, levantando ou baixando a plataforma para copiar as imperfeições do terreno. Passando agora para o caracol da máquina, aqui no fundo da plataforma, ele tem essa forma de parafuso, serve para transportar a massa de plantas que entra dentro da plataforma para o meio para ser dirigida para a debulha da máquina dentro. Nós temos uma regulagem de posição também do caracol. Ele precisa ficar a 1 milímetro das chapas guia que tem no fundo e na lateral da plataforma. E ele tem uma distância entre cada volta da helicoide até o fundo da plataforma, que é de mais ou menos aí 1 centímetro, né? Uma chavinha aí de 10 milímetros, ela tem normalmente a espessura parecido com o dedo da gente aí, que é do fundo. Se ficar muito alto isso aí, ela começa a esmagar as vagens ali e perde. Se ficar muito apertado, ela acaba também quebrando alguma coisa. Então ela tem que ter essa altura para não acontecer a debulha da soja, do feijão, né? Ali no caracol da plataforma. Passando agora para esteira de alimentação ou garganta, como muitos conhecem, a função dela é transportar o material que foi colhido na plataforma, que o caracol juntou no meio da plataforma, os dedos levaram o material até o começo da esteira e a esteira puxa esse material para dentro. Ela precisa transportar. Se estiver quebrando, debulhando, alguma coisa de errado tem. Então nós temos algumas máquinas, elas têm um lado para que a barra da esteira
seja posicionada. Nessa marca, ela é posicionada em L, a barra, e para soja ela é posicionada de uma forma de rastelo, e para milho ela é posicionada ao contrário, para empurrar. Outras máquinas, como da linha Massey Ferguson, da linha Valtra, elas têm uma barra que não é modificada, ela é uma barra dupla e ela serve tanto para soja e feijão quanto para milho e trigo. Então não há a troca, como no caso de outras marcas. A esteira, ela tem uma particularidade que ela não pode estar muito gasta. Ela precisa pegar uma barra, no máximo 2 barras no fundo aqui da esteira. Se ela estiver pegando mais de 2 barras, o desgaste já está ficando muito grande. Ela pode pular um dente, entortar ou até quebrar ali a corrente que tem na garganta. Continuando, depois da esteira de alimentação, nós vamos para a trilha. No caso dessa máquina, que é uma máquina que muitos produtores têm, e outros modelos semelhantes, que a trilha da máquina ela é feita com cilindro batedor, e outras máquinas mais modernas são com rotor. Aí já é uma outra categoria. Hoje nós vamos falar da máquina com cilindro e côncavo. É muito importante que o produtor se atente a um fato. Quando compra uma máquina usada, que você não tem apoio da concessionária, você tem que conhecer a máquina para saber que ela é feita para colher milho, para colher soja, feijão e trigo. Só que cada uma dessas culturas existe toda uma montagem que é feita, não é só a plataforma, é uma montagem da esteira de alimentação, do cilindro, batedor, se tiver terceiro batedor também, peneira, vento, picador, tudo isso para cada cultura. Para milho é um jeito, para soja é outro, para feijão é outro, para trigo é outra montagem. Você troca peças. Então, o produtor se prepare para virar mecânico. Na trilha, 99% dos grãos devem ser debulhados aqui no cilindro batedor e côncavo. 99% dos grãos. Então, ele não pode ser debulhado lá na frente e nem na esteira de alimentação. O local de debulha é aqui, no cilindro e côncavo. Ele tem o cilindro, essa máquina, no caso, ela tem 3. Um primeiro côncavo, um segundo, e lá em cima ela tem um terceiro também que ajuda na debulha dos materiais, e no caso do milho também quebra o sabugo. Nós temos cilindros que podem ser leves ou pesados. A fábrica orienta sempre que o cilindro pesado, que pode ser até com 250 quilos, ele é mais eficiente. Então, veja na sua máquina, se o cilindro dela for meio vazio, ele está leve. Então é uma máquina que ela tem problema, ela fica muito pesado para bater. Entra a massa de grãos, ela perde muita rotação e ela fica ineficiente na debulha. Então, se for necessário, você adquire as barras e coloca as barras de contrapeso no cilindro até que ela fique mais pesada. Ela chega a 250 quilos até o cilindro pesado, que é mais eficiente. E agora a série O Agro de Cada Dia do Alfa TV, que continua contando a história dos associados da Cooperalfa, que se assemelham a tantas outras. Em Lajeado Grande, Santa Catarina, a família Baggio trabalha com grãos e a equipe da TV acompanhou 2 momentos importantes, a colheita e o plantio. Então vamos acompanhar a primeira parte desta reportagem. Dinâmico, tecnológico e inovador. Esse é o Agro de Cada Dia. Hoje vamos mostrar como funciona, na prática, o dia a dia de quem faz o agro acontecer. Dessa vez, nosso destino é o município de Lajeado Grande, no oeste catarinense. Vamos conhecer a rotina da família Baggio, que trabalha com a produção de grãos. Existem muitos fatores que impactam a vida do agricultor. Doenças, pragas, plantas daninhas, mas o clima é determinante para o sucesso da safra. Não é à toa que a agricultura é chamada de indústria a céu aberto. E a gente veio aqui, em Lajeado Grande, conhecer a rotina de quem trabalha nesse negócio. Chegamos num dia muito aguardado, a colheita da soja safrinha.
Essa atividade movimenta toda a família. Volney, a esposa Adriane e os filhos Gabriel e Renan. O Renan, que tem 12 anos, ele gosta muito de lavoura, né? Acompanha sempre o pai no serviço, né? Já pergunta cedo o que vão fazer, pai, né? E eu tenho o Gabriel aqui de 5 anos também, tá entusiasmado, tá sempre junto com o mano e vai para a roça, sempre ajudando. A atividade preferida do Renan é acompanhar o pai na lavoura. Inclusive, ele até já vislumbra a profissão que pretende seguir. Ligou a máquina, já estou junto. Já está junto. E o que você sonha em trabalhar assim quando você crescer um pouquinho mais? Já está grande, né? Mas crescer um pouquinho mais. Na agricultura, né? O mesmo serviço com meu pai, ajudando ele. E vai passando com meus irmãos. Já o Gabriel revelou que tem até uma fazendinha no quintal de casa, onde ele brinca de plantar e colher com seus equipamentos. Aliás, ele já possui um parque de máquinas bem robusto. Um trator, 2 tratores, um trator, 2 tratores, um trator de ponta, um trator sem concha, um trator mais sem concha. Um exercício que em breve será aqui, na lavoura. Assim como uma safra precisa de planejamento, amor e cuidado, o futuro das propriedades rurais precisa ser cultivado, desde os primeiros passos. Com o Volney, também foi assim. O pai já trabalhava na lavoura, porém naquela época era diferente, né? Naquela época era tudo mais braçal, né? Você fazia as lavouras, assim, tudo na base da boiarada e enxada, né? Não tinha o que tem hoje. Aí depois, com o tempo foi passando, daí as coisas foram mudando, né? Nessa área, Volney plantou a cultivar de soja TMG 2165 e, apesar das adversidades, está feliz com a colheita. Como é que está a produtividade? Mas olha, essa aqui, creio eu que está fechando nos 40 por hectare. Vai variar nisso. Você considera assim uma produtividade boa pela época do ano e pelas adversidades desse ano, que faltou um pouco de chuva e assim, ano passado a mesma variedade a gente chegou a 50 por hectare. Mas esse ano então foi um pouco mais desafiador, que faltou um pouco de chuva na hora boa. A família Baggio possui cerca de 70 hectares de lavoura, entre áreas próprias e alugadas, e intercala o cultivo de milho, soja, trigo e aveia. E a gente está aqui numa área soja sobre milho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da rotação de cultura, afinal você pratica isso aqui, né? Isso a gente está praticando há uns anos já. A importância é da rotação, você tem melhor condições de tratamento, pragas, controle de pragas, estrutura do solo, você vai adquirindo uma estrutura do solo com palhada, né? Que hoje em dia a palhada é o fundamental, né? Não adianta mais você pôr desqualificador mexendo terra, daí você vê um ano para outro já vai ficar como está, né? Vai voltar a ficar compactado. Mas com a palhada o solo vai adquirindo as suas próprias características e vai melhorando cada vez mais. Mostra pra gente como é que tá a palhada aqui nesse solo. Então a palhada aqui a gente tinha aveia inverno antes do milho, né? Então já tem a linha, mas a aveia já foi, né? Então olha a palhada de milho, toda uma camada toda de palha, né? E agora então, palhadinha de soja agora, fica um tapete, digamos assim, uma cobertura que aqui você pode dar erosão, não dá erosão, né? Pode chover uma quantidade mais alta de chuva aí que não vai ter problema nenhum. Como problema de erosão na terra, né, no solo. E com esse exemplo da família Baggio na série O Agro de Cada Dia do Alfa TV, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.